Antes de falar o que é PA e o que é PV, vai que tem uns atentos aí que não sabe o que é PA e o que é PV, né? Então, ai, mãe, eles estão no trabalho, eles estão comigo. Isso aí, gente. Uma boa noite para você, um bom dia, uma boa tarde, depende da hora que você vai assistir, porque, claro, vai ser reprisado. Você está ao vivo na KKTV, né? Nesta noite de quinta-feira, 2 de abril. 2 de abril, não, 2 de outubro, né? É isso aí, gente. É ao vivo aqui, ó, na KKTV. Você está aqui, já vai nos acompanhando aí, www.kktv.com.br. Também tem um link aí no site do nosso WhatsApp. Você pode interagir conosco através do WhatsApp. Nosso que está aí na sua telinha, está passando, você pode estar interagindo conosco. E hoje, né, uma convidada super especial, que era para ter acontecido esse encontro em setembro, e vai acontecer hoje, que é a Laísa Miranda. Daqui a pouquinho vocês vão conhecer a Laísa. Nós vamos bater um papo aqui, mais ou menos 1h30 de bate-papo aqui, né, com o tema autocuidado, saúde mental e o papel da mulher no mercado de trabalho. Então, né, já vai aí chamando o amigo, compartilha o nosso link, manda para todo mundo aí. Tá? Não, é grátis, não vai cobrar nada de você. Seu pacote de dados você já pagou, né? Então, só mandar aí para todo mundo o link da KKTV, vai nos acompanhando. Né? Em 1 minuto voltamos definitivo com a Laísa Miranda. Beleza? Aguardo você aqui já já. Antes de falar o que é PA e o que é PV, vai que tem uns atentos aí que não sabe o que é PA e o que é PV, né? Então, ai, mãe, eles estão no trabalho, eles estão comigo. Isso aí, gente, voltamos, foi rapidinho, né? Vamos falar aqui, eu vou falar aqui, mas ela vai se apresentar, né? A Laísa Miranda, nossa convidada de hoje, é empreendedora, é mentora, treinadora sistêmica, 15 anos de experiência em liderança e formação de pessoas, sócia fundadora do grupo Movap, com foco em recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento, retenção e projetos institucionais. Graduada em Direito, com 6 MBAs, integrativas complementares, acho que é isso? Práticas integrativas complementares. Isso, né? Especialista em Master Coach, Master Training, Psicanálise, Constelação Familiar, Análise Comportamental e Terapias Complementares, entre outras coisas, escritora, coordenadora acadêmica, professora. Boa noite, Laís, seja bem-vinda. Muito boa noite, que bom estar aqui com você hoje, viu? Que bom que deu certo hoje, né? Hoje deu certo, né, Que pessoal? bom. Ó, nós estávamos tudo pronto há dias atrás e não conseguimos fazer na hora, né? Tava tudo pronto de começar, o equipamento deu problema, né? Ficou para ser em outro momento, mas aconteceu hoje, trânsito, aconteceu tudo, mas, né, deu certo. Às vezes é só para testar, para ver se nós vamos fazer o melhor hoje. Tudo acontece no momento que tem que acontecer, né? E é hoje, é aqui, é agora, da forma com que tem que acontecer. Mas assim, eu falei resumidamente aqui, né, assim, bem... Mas eu gostaria de saber quem que é a Laísa Miranda, que se apresentasse para o nosso público, né, você que está do outro lado aí, que está nos acompanhando, né, acompanhando também a Laísa Miranda, né, agradecer a sua audiência. Quem que é a Laísa Miranda? Bom, eu falo que é um pouquinho complexo falar sobre mim, porque uma coisa é a gente ter alguns diplomas, né? Alguns diplomas a gente vai fazendo durante a vida, mas a Laísa Miranda, ela não se resume a isso, Cacá. A Laísa Miranda, ela é uma pessoa que é apaixonada pelo desenvolvimento humano. Eu sou uma pessoa apaixonada pelo empreendedorismo, tenho sede de conhecimento.
Então a Laísa Miranda tem 34 anos, tem 2 filhos, tem 3 empresas, ama trabalhar, ama desenvolver pessoas, ama estar mexendo com essa gestão de pessoas. Eu acho que a Laísa Miranda ela vai muito mais além do que os 6 diplomas que tem, sabe? Eu acho que é sobre o dia a dia, são sonhos, é sobre a gente nunca cansar de tentar todos os dias fazer o melhor, sabe? É fazer acontecer. Eu acho que a Laísa Miranda, eu posso resumir que é uma pessoa que vai em busca dos próprios sonhos o tempo inteiro. E isso, com certeza, me resume. Maravilha saber um pouquinho, né, dessa pessoa tão ativa que trabalha tanto, e nós vamos falar justamente sobre trabalho também aqui, né, um pouco sobre isso. Mas aproveitando, Laísa, toda a sua experiência, né, essa vasta experiência que você tem, né, essa pessoa empolgada com o ser humano, né, falar de uma coisa, de uma questão temática desse mês Uhum. também, que a gente, né, tinha falado sobre o Outubro Rosa, né, esse movimento de autocuidado. E você como líder, empreendedora, mentora, como que você trabalha tudo isso? Como que você vê todo esse movimento? Como que tudo isso acontece? O Outubro Rosa, eu vejo que ele é muito mais do que só o olhar sobre a prevenção do câncer de mama, tá? Ele vai entrar muito mais o quanto você, mulher, se enxerga, o quanto você, mulher, se cuida, o quanto você, mulher, se olha. Porque na correria do dia a dia a gente acaba deixando de lado de ir no médico, a gente acaba deixando de lado de olhar para nós. A gente vai olhar para filho, para marido, para empresa, para isso, e muitas vezes a gente não olha para o que segura tudo isso, que somos nós mesmos. Então, quando eu falo sobre Outubro Rosa, você vai olhar sim para a prevenção ao câncer de mama, ao cuidado, ao autocuidado. Mas o que vai além do autocuidado? Como que a gente se enxerga e o quanto que nós nos cuidamos, o quanto que a gente pode se amar e se tocar, se olhar, nosso olhar e cuidar do nosso próprio corpo. Então, ele é muito mais além do que você fazer um exame. É o próprio amor, entende? Eu vejo o Outubro Rosa dessa forma mesmo, porque a gente vai se cuidar, mas o quanto? O quanto você coloca você na frente dos outros. Porque é lindo. A gente vai começa a prevenção e todo mundo vai fazer exame. E tem vários projetos que trabalham nisso. Mas você para mesmo para olhar só em outubro, quando vem todos esses projetos, ou você se enxerga o tempo inteiro, se ama, se acolhe de tempo integral e se enxerga. Quando eu falo se enxerga tem alguma coisa errada? O quanto você se conhece? Então, o Outubro Rosa, para mim, ele é além disso. É mais pra gente trabalhar o amor próprio. Não é só uma questão de prevenção do câncer de mama, vai além, né, como você falou, dessa parte, é o cuidado com a mulher integral. Exato. Exato. E a gente já vai, Outubro Rosa, ele vem logo após Setembro Amarelo. E o Setembro Amarelo, ele vai trabalhar a prevenção ao suicídio. Então, uma coisa é ligada à outra. O teu corpo, ele grita muito mais do que a sua boca. Então, o quanto você enxerga, como o seu corpo traz, o que ele está trazendo para você no dia a dia. Então, o Outubro Rosa para mim é isso. Se enxergue o teu corpo, veja o que acontece contigo antes de qualquer coisa. Laís, e falando disso, você está nesse contexto, você como empreendedora, como mulher, claro, essa questão do autocuidado físico, e vamos entrar também no mental, né, como prática diária, como você avalia, né, todo esse contexto, porque você também, né, tem uma rotina acelerada, como você falou, é mãe, é empreendedora, é empresária, né, e aí como que essa situação toda que a mulher, como que ela faz para lidar com isso, na verdade? Olha, vamos falar no geral, tá? Sim, Depois a gente fala como que a gente pode melhorar, sim, né? Mas num contexto geral, eu acho que existe uma Mulher Maravilha que foi criada e que as mulheres, em geral, tentam. Nós tentamos, eu falo no geral, me colocando também, tá? Nós tentamos suprir tudo, o tempo inteiro. Então, a gente quer ser a mãe perfeita, a melhor empresária, quer dar conta de tudo. E a gente vai colocando capas, e que muitas vezes a gente não sustenta isso. Então, a gente vai colocando essas capas e, de repente, a gente se dá conta que quem é você? Quem sou eu? Sabe? Você consegue te enxergar? Eu tava até conversando. Quer ver? Domingo eu fui ao mercado
e eu queria muito comer camarão regado ao requeijão. E meus filhos não gostam de camarão. E aí eu tava brincando na fila, né, e tinha uma mulher na frente, e eu falei para as crianças, eu vou comprar camarão, porque eu quero comprar camarão e quero comer o camarão. E quando eu falo disso você se priva por conta dos outros, o quanto? E aí as crianças, mãe, mas a gente não quer comer camarão. E por muitas vezes, sim, a gente deixa de comer o que a gente quer por conta do outro. Mas isso é um pequeno detalhe. E a gente vai colocando, sabe? É como se você pegasse uma mochila e fosse colocando cada detalhe desse com uma pedrinha. E daqui a pouco você não sabe mais se você gosta de camarão, se você gosta de macarrão, de sorvete. Muitas vezes a gente não sabe nem o que a gente quer. A gente sabe que tem que cuidar dos filhos, que tem que isso, que tem que aquilo. O tem que virou como se fosse uma obrigação e você lida com essa rotina e uma hora explode. Então a gente tem aí alto índice de burnout. As mulheres estão sim se colocando em geral, o que eu falo, tá, gente? Se colocando muito nessa situação. Eu preciso ser forte, eu preciso sustentar uma família, eu preciso mostrar para uma sociedade, mas quanto você mostra para você? Então, quando eu falo sobre isso, eu falo outro olhar. Então, ok, se cuidar. O quanto você tira um tempo para se cuidar. Que, não, a rotina, tem que levar o filho para a escola, tem que fazer almoço, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que trabalhar, tá. Mas o quanto você vai lá e faz uma caminhada, ou faz alguma coisa que você goste, sabe? Come alguma coisa que você goste. Vai a algum lugar, eu quero assistir um filme, eu quero ir num stand-up, o que você quer. E aí é o convite que eu faço, tá? E não só as mulheres, eu acho que é uma reflexão a todos nesse momento. Se for para pegar o último mês, o que você fez para você? Se fosse para elencar no último mês, quem foi a prioridade? O que foi como prioridade na tua vida? O que você fez para você? Isso aqui foi para mim. Isso aqui não foi para o meu lado profissional. Isso aqui não foi para as pessoas que me cercam. Isso foi simplesmente porque eu queria fazer. Então eu convido vocês a elencarem aí do último mês, agora de setembro, porque a gente acabou de começar outubro, né? Vamos trabalhar em setembro. Elenque aí 5 coisas que você fez só pra você. Aí depois conta aqui no WhatsApp do Kaká, que vamos conversar sobre isso. Lá no Instagram também. Então, isso que você falando, a gente tem muito essa coisa da visão da mulher. Você é guerreira, você consegue. Você falou dessa questão da síndrome da Mulher Maravilha, né? Exatamente. E aí ela acaba deixando, né, os filhos são mais prioridades, o marido, a casa, o trabalho, né? E o ser frágil, tá? O ser frágil ficou de uma forma que você não pode, porque a fragilidade se tornou como se fosse uma fraqueza. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. A mulher é frágil. A mulher é vulnerável. Uma vez estava conversando com um colega sobre questão de liderança. E aí ele perguntou, ele estava contando algumas coisas e falou lá, eu tenho muita dificuldade de mostrar o que eu sinto para os meus colaboradores. E eu falei para ele, é aí que você perde eles. Porque a vulnerabilidade te conecta. Então, já olhando para um lado de liderança, a vulnerabilidade te conecta. Ninguém se conecta ali em cima. Ali em cima, não. A hora que você se torna um ser humano e se coloca vulnerável tal como aí você se conecta com as pessoas. Então, a Mulher Maravilha foi um estereótipo que foi criado e que, infelizmente, grande parte das mulheres acreditaram nisso. E é uma crença. Então, foi estabelecido que é assim, para você poder se tornar uma super pessoa, porque tem que ser super, você tem que estudar demais, tem que trabalhar demais, tem que ser a mãe perfeita, falando agora do olhar para a mulher pelo Outubro Rosa, tá? A mãe perfeita. Você tem que ter alguém da tua vida, você tem que ter uma família, um marido, olha que coisa mais linda. Mas quem disse que existe coisa bonita ou feia? É só sobre você viver e não sobreviver. São duas coisas totalmente diferentes. Então eu acho que quando a gente fala sobre Outubro Rosa, quando a gente fala sobre saúde mental, a principal diferença é sobreviver ou sobreviver. Qual caminho que você está seguindo? É tão
é tão diferente e as palavras são tão parecidas, né? E assim, parar de romantizar, né? Tudo isso, o sofrimento. E aí é uma coisa, né? Assim, né? Como você enxerga a conexão, né? Entre saúde mental e o autocuidado feminino, né? E aí, acho que você até respondeu falando dessa questão de cuidar dos outros, ao invés de cuidarem de si, né? Os riscos, né, disso para o corpo e para a mente, como você chegou a citar, acho que nós vamos falar mais à frente sobre burnout, inclusive já ao próximo tópico aqui, né? Mas já entrando, né? Como que esse índice aumenta, principalmente entre as mulheres, né? Em todas as áreas, em todas as empresas, né? Como que você tem visto isso e como que você trata os seus liderados com essa situação? Primeiro que uma coisa que eu já coloco, eu tenho com um dos produtos, tá? Que a gente tem um ecossistema para o RH. Então eu recruto, desenvolvo e retenho talentos através da gestão de benefícios. Eu vou trabalhar com cartão de benefícios, com plano de saúde, odontológico, vida. Então a gente tem um grupo empresarial que trabalha com tudo que o RH precisa. E aí, olhando para isso, também a gente pode olhar para a NR1, que vai trabalhar a parte social. Tá? E dentro disso, as práticas integrativas complementares também. Então, como que eu lido com isso? Então, eu trago práticas integrativas complementares para dentro da minha empresa. E aí, quando eu falo sobre NR1, é psicólogo mesmo. É como você está lidando com isso. E o que acontece, tá, Cacá? A gente aprendeu, pelo menos assim, eu posso falar, eu aprendi, tá? Não sei, né? Eu posso falar, gente, eu aprendi. Em muitos cursos que a gente tem que fazer um feedback. Então vamos lá, vamos fazer um feedback semanal, né? Então a gente faz um mensal e a gente bate um papo semanal, tal do feedback, que aí você vem com conceitos teóricos. Nesse feedback você vai entrar, por exemplo, uma das teorias seria um feedback que vai em forma de hambúrguer, que aí, então você vem com quais são os seus pontos, o que está acontecendo, os pontos de melhoria. Aí você vem com o que é lindo e maravilhoso, que é o recheio, traz atração, mostra para a pessoa e finalizando aí com o tal do outro pão, que seria um plano de ação, olhando para tudo isso e complementando. Mas e você olhar para a cara da pessoa e entender como que tá a tua vida? Me conta aí. Por que a gente tem que dividir tanto o meio empresarial com o pessoal? Então, quando eu falo sobre a prática integrativa complementar, quando eu falo sobre um feedback humano, é sobre você ter um olhar sistêmico sobre o ser. Nós somos sistêmicos, então a gente é feito de corpo, de alma, de espírito. Então a gente é um ser vivo. A gente não está aqui só para vegetar e para cumprir metas. Então, quando você me pergunta isso, eu falo olhar humano. É sobre você dar liberdade para as pessoas. Não é sobre você sair para cachaçar na esquina, é sobre você dar a liberdade que eles precisam ter de ser humano perto de você. Se eu não posso ser humana perto de você, eu não te conto que me trave. Eu não sou vulnerável. E aí você não me lidera. Você não me desenvolve da forma com que tem que ser desenvolvido. Então, é sobre isso. Precisa de um apoio psicológico. Pô, tá com um problema lá na casa. Tá com dificuldade no escritório. Por que você não chama para bater um papo? Para entender, não, mas eu sou chefe, não posso. Ué, por que você não pode fazer isso? Por que você não pode só ser um ser humano no momento? Tem que só cobrar? Acolhe. O ser humano, ele tem a necessidade, existem 3 necessidades básicas do ser humano, tá? Ser ouvido na essência, então é ser ouvido. O quanto você realmente me escuta ou me ouve. Então, eu escuto algo, eu escuto uma música, ou eu ouço uma música. Então, eu presto atenção no que a pessoa escreveu e quis falar sobre, e não o que eu quero entender. 2 coisas completamente distintas. Então, ser escutado, ser ouvido na essência, ser amado. Então, o amar não é romantizando isso, é ser amado como um ser. Ter o direito de errar. Então, peraí, a pessoa tá errando, não, peraí, você vai ter que ter um lado profissional para isso. Mas todo mundo tem o direito de errar. Se eu não posso errar, eu não posso tentar. Eu só tento se eu tiver a possibilidade de poder errar. Porque se eu não puder errar, eu não vou dar meio passo. Eu travo. Então, e ter o direito de ser pertencente. Então, olhando para tudo isso, você põe a pessoa para ser pertencente a sistemas. Então, a gente vai falar de família, de empresa, de amizade, o que você quiser.
Interessante, Laís, você falando sobre isso, né? Porque a gente fala muito de cultura organizacional, toda essa coisa, e a gente vê, como você falou, a questão do hambúrguer, na teoria tudo lindo, maravilhoso, né? E aí a gente vê empresas fazem palestras, fazem workshop, chama não sei o quê, e aí no dia a dia, na prática, simplesmente se perde aquilo que foi só aquele dia, 2 dias, 3 dias, uma semana que empresas fazem aí de eventos, né? Tudo maravilhoso, aí todo mundo emocionado, na segunda-feira começa tudo a mesma coisa. Como mudar isso? Rotina. Colocar isso na cultura. E, Porque se você põe só uma palestra, uma coisa só ali, você não muda. E primeiro, lá em cima, né? É top-down. pois é, uma mudança de mentalidades de cima para baixo. Com certeza. Se você não faz essa mudança, a diretoria, quem tá lá em cima não compra isso, lá embaixo não vai entender e não vai comprar. Então pode ir lá e pega a pessoa que você quiser do mundo, tá? Bota ele aqui, paga milhões. Um final de semana. Manda fazer treinamento disso e daquilo. Se você não implantar isso na tua cultura, na tua empresa, e a diretoria não mudar esse olhar, é dinheiro jogado fora. Eu falo que é o efeito montanha-russa, né? Você vai subindo, tá lindo durante o treinamento, aí você chega lá no topo. Empolgou, agora eu vou mudar de vida, agora eu vou bater todas as metas, meus sonhos estão aí. Faz quadro dos sonhos, eu quero isso, eu quero aquilo. Ai, que coisa mais linda. Chega na segunda-feira, tá todo mundo empolgado. Vamos fazer acontecer. Terça começa a cair. Quarta, aí sempre tem aquela maçãzinha que o pessoal não olhou, então começa a ter aquele, de repente, o que aconteceu? Em uma semana acabou-se tudo. E quem tentou realmente olhou para isso, ele se sente fora do contexto. Ele fala, mas peraí, pra que eu tô tentando tanto? Pra que eu tô aplicando tanta coisa? Que eu costumo falar que é uma briga muito grande do RH. Então o RH ele precisa ser, e não é ter, é ser, porque isso faz parte de um ser da cultura da empresa. E trazer principalmente a diretoria, porque a diretoria ela vai trazer os gestores, os coordenadores, e aí você vai reproduzindo até chegar lá no chão de fábrica ou qualquer coisa do tipo. Então não é de baixo para cima, é de cima para baixo. Então, fica o recadinho, né? Né? E quem contrata a Movap vai ter esse Com treinamento. certeza, com certeza. A gente já trabalha, a ideia foi esse ecossistema mesmo, justamente por isso, tá? Então a gente vai ter aí desde a recrutamento e seleção, porque se eu contrato errado, já tá ali no meio, acabou. Vai ter turnover alto. Então, entra com recrutamento e seleção de uma forma correta, entra fazendo o perfil comportamental, entende a vaga. Gente, pelo amor de Deus, não é esse negócio, ai, mas fulano indicou. Fulano indicou e outra coisa. Tem uma frase que eu aprendi e eu trago para vocês. Você não contrata quem você não pode demitir. Então, nunca contrate quem você não possa demitir. Então, mas fulano é filho de ciclano. Mas você vai poder demitir se ele não puder desenvolver o que ele tem? Mas vai acabar com a minha amizade. Então não contrata. Sabe? Não contrata prima. Não, vamos ser profissional. Vamos olhar para isso. Né? Então, fazer primeira coisa, antes do processo seletivo, que já faz parte, o que a vaga precisa. Então, olhar o contexto da vaga, qual é o perfil da vaga, a remuneração correta. Então, a gente fala que é o plano de cargos e salários. Entender realmente a vaga. Aí você entra com o processo seletivo. Existem etapas de processo seletivo. Não é assim, vem cá, ó, bonitinho, tá aqui o currículo, legal, vamos lá, vamos trabalhar. Não. Então, você faz toda uma etapa, são 3 etapas que a gente trabalha. Após isso, colocou. Como que é feito o treinamento para a pessoa, o onboarding dele, para ele entrar na empresa e desenvolver. É daquela forma que coloca, joga ele ali na cadeira e ele que se vire, né? Porque tem muito. Então pega ali, ó, vai ser feliz. Sua função é essa, vai aprender, né? Ou você dá um treinamento, tem um POP, tem um procedimento operacional padrão, como que isso é trabalhado? Para você poder cobrar, você tem que mostrar o que você quer. Entende? Senão ele vai ter que desenvolver do jeito que ele acredita. E aí não tem como você cobrar. Após isso, aí você entra com treinamento, desenvolve as pessoas, e aí eu entro também com a gestão de benefícios, que a gente tem corretora de seguros. Então, o que o teu colaborador realmente quer? Não é só salário hoje. O salário por salário, ele vai procurar sempre alguma coisa que vai dar para ele melhor. Mas quando você traz toda uma cultura incorporada, a pessoa veste a camisa, traz uma missão, não é um quadro de missão.
Porque ter quadro de missão, valores, isso é a coisa mais bonitinha. Pega no Google, manda fazer, imprime no Canvas e cola, né? Chat Então, GPT faz bem feito. tá ótimo, tá tudo certo. A IA do Canvas, então, ó, manda bonitinho, só pra você mandar imprimir na gráfica. E isso, mas isso não vale. Não vale se não for no dia a dia. Então, traz o que ele precisa, o que ele quer. Então, por exemplo, depois de 6 meses, como que eu consigo implantar um saúde, um odonto, né? Um cartão, então, coisa básica. Eu tenho um cartão que é obrigatório, só alimentação. Por que você, ao invés de dar um combustível lá e uma alimentação, você não dá um flexível para ele, onde ele vai passar em qualquer local do país, do jeito que ele quiser, do que ele ficar ali procurando aonde que tá a bandeirinha do local. São coisas, são detalhes que são tão pequenos, mas que no final vale muito, sabe? Então a gente trouxe esse olhar de como trazer tudo que o RH realmente precisa. O que a gestão de pessoas precisa para desenvolver. Então eu falo que o invisível, o lucro ele é invisível. Então o invisível você não vê, mas você vai palpar depois. É só investir e realmente entender do negócio. E a gente já está aí, uma das empresas que a gente tem já está há 37 anos no mercado. Então a gente tem muitos clientes, graças a Deus. Então a gente tem Tribunal de Justiça, a AMAN, Andepol, a Promate. Nós temos diversas empresas aí em todo o país que dá para falar o quanto que a gente entrega qualidade. Eu falo que não é sobre quantidade, é qualidade. É muito interessante, né, falar sobre essa questão do ser humano, né? E aí, a gente falando de questão de saúde mental, né, que inclusive a NR1 passa a ser, né, obrigatória e tal, e a gente vê tantos funcionários, com problemas de saúde, porque às vezes o problema não é só físico, mas o problema é mental, né? Às vezes a pessoa não sabe porque o cara ali faltou, tem problema com alcoolismo, com tantas outras coisas, e a empresa simplesmente só cobra, aí, como eu falei, faz isso, né? Faz uma palestra e já tá ok, e já, né? E como que isso impacta no rendimento da empresa, né? Total. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a NR1. A NR1, ela tá vindo aí com a legislação, ela já tem, né? Já faz parte da Sim. NR1, já vem trabalhando isso. Ela foi entrar em vigência, se eu não me engano, dia 27 de maio, tá? Trouxeram aí, foram liberados auditores para poder fazer vistoria nas empresas. O que a NR1 traz? O quanto você está olhando para o colaborador de forma psicológica, tá? Então a gente já tem aí a parte de medicina laboral, a CIPAT também trabalha a questão de quais são as roupas corretas que você utiliza e tudo mais. Então tem toda isso. Mas a NR1, ela vai trazer muito mais o interno do que o externo. Então você pode colocar o equipamento necessário, beleza, você vai preencher um requisito. Mas como está aquele colaborador? Então ele vem entrando com um diagnóstico na empresa, e são empresas a partir de uma pessoa, tá? Então vão vir multas absurdas, altas, para realmente fazer o empresário olhar para isso. A NR1, ela ia vir, a vigência ela já teve, só que o pessoal ia vir já cobrando e trabalhando, entrando nas empresas, verificando, fiscalizando. Depois de muitas ações, porque o público não estava preparado, então veio nem o RH estava perdido, que acabou que supriu, jogou tudo em cima do RH. Então precisou de muito treinamento e agora que está começando a olhar para isso. Só que eu acho que é muito bacana, sabe por quê? Se você não coloca algo que fiscaliza, vira bagunça. Mas é frescura. É frescura. A pessoa tá com depressão, é frescura. A pessoa tá com burnout, é frescura. A pessoa tá com isso e aquilo, é frescura. Então, quando a gente olha para isso e tem uma multa, e tem alguma coisa que te obriga, você vai cuidar um pouco mais. Porque os índices são astronômicos. Então, quando você obriga a empresa a cuidar, porque você deve lembrar, deve ter passado por isso. Era assim, o departamento pessoal, ele vem trabalhando toda a parte financeira, tem que pagar isso, pagar folha, isso, aquilo. O RH, se ele quer trabalhar com treinamento, com desenvolvimento humano, é o flu-flu. Então, é o que vai fazer festinha, é o que dá coraçãozinho, é o que dá isso e aquilo. Então, acabou que o RH, nesse contexto de treinamento, a empresa que não teve esse olhar, ela teve que se readaptar. Entender que sim, recursos humanos, gestão de pessoas é imprescindível para uma empresa crescer. Tá? Então, já veio juntando tudo isso, somou, e eu acho que sim, a NR1 ela é linda e maravilhosa. Tá? Existem vários contextos.
Então, precisa de treinamento? Não, não é necessário. Precisa olhar o cuidado. Qual é o cuidado com aquele colaborador? Então, desde você realmente trazer um programa efetivo, igual, por exemplo, tem a CLUD, que nós trouxemos para cá, junto com a Flash. A CLUD, a gente trabalha a cada 15 dias com terapia em tela, tá? Então, a partir de R$ 39,90 por colaborador. Dependendo de quantas são as pessoas, a gente consegue trabalhar melhor ainda o preço. Então, você não vai poder investir nisso, de ter ele fazendo uma terapia a cada 15 dias, ter relatório, você ter toda essa organização, índice da sua empresa e ainda suprir uma legislação. Então, na CLUD que nós trouxemos, inclusive para poder suprir a NR1. Tá? Então, é fantástico. E você desencadeia todo um olhar de ser humano na empresa, porque todo mundo vai fazer isso. Eu tive um cliente que ele me procurou, ele estava com muito problema de turnover, tá? E aí a gente, o que vai fazer? Laís, eu não tenho condição de investir tanto. Eu falei, por que não trabalha com uma terapia em tela, tá? E aí a gente trouxe isso. Ele montou igual uma sala aqui, ele montou uma sala, um tablet, e ele colocou os gestores primeiro, foi fazendo em cadência. Ele colocou primeiro os gestores para iniciarem terapia. Então, sim, eles tinham que ir, tinha lá a tabelinha do lado, todo mundo. Então, não tinha que ter que eu tenho vergonha porque eu faço terapia. Não, todo mundo tinha que fazer, era a regra da empresa. Então, tinha os horários e a terapeuta ia atendendo online. E isso, os gestores foram aprendendo a lidar com os próprios sentimentos e aprendendo a lidar com o sentimento do outro. Porque quando eu falo de terapia, eu falo sobre olhar próprio. Eu só te enxergo, Cacá, eu só te vejo se eu conseguir me ver. Eu só consigo entender o que está acontecendo contigo se eu entender o que acontece comigo. Então, isso é reação em cadeia. Então, a gente conseguiu diminuir o turnover assim de forma absurda, tá? E nem tinha NR1 ainda. Já estava acontecendo, né? Pois é. Quero aproveitar aqui rapidinho, né, para o próximo tópico aqui a gente falar. O Haroldo da AGER tá nos assistindo aí, um abração para ele. Depois vou ouvir a sua mensagem aqui, Haroldo. A Pamela lá em Diamantino também tá ouvindo, tá assistindo também, né? A galera tá nos assistindo aí. A dona Deva lá no CPA e a dona Gervásio também. Tem uma galera assistindo aí, tá participando. Pessoal, vai mandando a sua mensagem aí, ó. Tá na tela, aparece o nosso WhatsApp, você pode mandar para nós aí a mensagem, ou se você rolar a tela um pouquinho aí, você acha esse botãozinho verdinho, você clicar, vai aparecer direto na tela aí, você pode mandar para nós aqui uma mensagem e a gente fala aqui, pode mandar uma pergunta para a Laísa, pode mandar, né, qualquer coisa aí, um elogio também, uma crítica, tá? À vontade. Então, sou bem receptiva. É só clicar aí e mandar no WhatsApp, que é o 65993119021. Esse é o nosso WhatsApp, aí você pode mandar aqui para nós, tá? Também a galera lá do Invest que ficaram de assistir, né? Também vai estar assistindo aí, o pessoal lá do curso de assistente administrativo do Senac, lá da Rede Cidadã, também disse que iam assistir. Então, estou esperando vocês aí, a mensagem de vocês aqui no WhatsApp da KKTV, no nosso podcast aqui dessa noite. E claro, você pode também, né, baixar o site da KKTV, você pode baixar o aplicativo, então o aplicativo também na Play Store, você baixa lá, pode assistir, só vai ver os vídeos. Claro, se você quiser ver notícias, tem lá um linkzinho, você clica, você aparece nas notícias. Nosso site está personalizado agora esse mês de rosa, tá? Com a causa aí, tá com a acessibilidade da causa, né? Mas, Laís, falando de saúde mental, né? E, claro, o crescente índice de mulheres com burnout e tudo mais, né? O burnout já é considerado um problema de saúde pública. Como identificá-lo e enfrentá-lo? Né? Alguém mandou mensagem aqui, só foi falar, alguém mandou mensagem. Já vamos ler a sua mensagem. Mas a pergunta primeiro aqui para a Laís. O burnout, ele vem de uma superpressão. Então, e não estou falando que porque o gestor é isso, o gestor é aquilo. Não, vamos lá, tá? A gente começa, eu falo a gente porque você está trazendo um contexto geral, tá? A gente começa a se olhar de uma forma de querer entregar mais do que a gente até aguenta. Então entra numa super pressão. Então você começa a trabalhar muito, mais do que o teu corpo está aguentando, mais do que a tua mente aguenta, e você não entrega mais o que você entregava antes. Por quê? Super pressão. Então é como se a sua cabeça começasse a fundir realmente. Então você não quer mais sair, você está extremamente cansado. Você começa a se enxergar de uma forma diferente. Então, como que seria uma forma diferente? Menos do que você realmente é.
Então, aquela mulher que se enxergava como, não, eu dou conta, eu faço, eu entrego resultados, você começa a falar que você não dá conta, né? Então, e você perde a sua essência. Então, começa a perder o olhar sobre a sua própria personalidade. Então, basicamente é isso. E até que você começa a entrar em staff. Então, entrar em staff começa a entrar em síndrome do pânico, você começa a entrar num ciclo aonde ele se torna vicioso. Até que uma hora você não dá conta. E o fato de você não dar conta, ele vira mais uma pressão. Porque como assim eu não dou conta? Como assim eu não tô conseguindo dar uma entrevista? Como assim eu não tô conseguindo entregar meus resultados? Aí se a mãe já explodiu com o filho, explodiu com o marido, explodiu com si própria, se enfiou dentro do quarto e só quer trabalhar. Então, quando a gente fala do burnout, tá? Então, tanto quanto homem quanto mulher, mas olhando já para uma característica feminina, é uma hiperexplosão. Então, ela vai olhar para si e vai começar a se deteriorar. Então, o burnout vem sim com isso. Sobre a Mulher Maravilha. Quando a gente põe o contexto da Mulher Maravilha, a gente com certeza vai ter um burnout aí depois. Porque a pessoa se coloca nesse contexto, numa verdade absoluta, e que ela tem que seguir aquilo. Mas ninguém dá conta de seguir tudo o tempo inteiro. Então, o quanto você se cobra. E aí você se cobra e não entrega. Aí é um ciclo vicioso. Não é pifa mesmo. Aí dá bug mesmo, não tem. Aí precisa se cuidar. E, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Começou a se perder, começou a não dar conta, tá vendo que não tá legal, porque se você parar para olhar para você mesma, talvez você não queira enxergar, mas você vai ver, se você quiser realmente olhar para isso e se cuidar. Então, vai atrás de uma ajuda. Tem tanta forma de ser ajudada, não tenham vergonha de olhar que precisa de ajuda. É muito pior depois. Eu vou contar uma metáfora que talvez para fazer sentido. Burnout vai se resumir numa metáfora dessa forma. Você tá andando na rua, tá? Andou nessa rua, tropicou. Você olha e fala, oi, tem um negocinho aqui, tem uma pedra que parece que tem um buraco. É a metáfora do buraco. Aí você tropica. Continua andando e vai embora. No outro dia, você passa nessa mesma rua e tropica de novo no buraco. Só que esse buraco tá um pouquinho mais fundo. Mas você ignora ele e você vai embora. E assim, você vai passando. E cada vez que você pisa nesse buraco, ele se afunda cada dia mais. Até que tem um dia que você cai nesse buraco. Quando você cai, você se rala, se machuca. Só que mesmo assim, você conseguiu sair sozinho. E aí você fala, tá tudo bem. Até que outra vez, você passa, ignorando o mesmo buraco. E você cai. E aí você precisa de ajuda para poder levantar. Não tem problema nenhum pedir ajuda para alguém que está passando, falar, me dá uma mãozinha aqui. Só que, qual é o contexto? Vamos parar de passar por esse buraco. Que tal mudar de rua? Que tal enxergar esse buraco e trabalhar esse buraco? Porque, na verdade, o que derruba a gente, Cacá, é a mesma coisa sempre. A gente que não trabalha isso. Mas são crenças, são situações que aconteceram lá atrás, que a gente não olha. E ele vem aqui, toma, caiu, começa de novo. Daqui a pouco, em outro contexto, ele vem e toma, caiu. Então, todo mundo tem um lado sombra, todo mundo tem um lado luz, todo mundo tem alguma coisa na sua vida que você precisa trabalhar. Se não, caixinha preta, é o que eu costumo falar. Tá? Eu sempre falei para meus alunos, gente, se você não tiver o que evoluir, caixinha preta. Caixinha preta é o quê? Caixão, morreu. Porque todo mundo tá aqui para poder crescer, evoluir, se transformar. Tá? Então, o que você tem que trabalhar em você? O que você tem que melhorar? E quando eu falo da metáfora do buraco olha para esse buraco, trabalha esse buraco, não cai nele de novo. Porque senão você vai voltar para a mesma rua, vai tropicar no mesmo buraco e é assim o ciclo da vida. Porque as ruas estão aí. Você que olha ou não para o buraco que você quiser passar. Muito bem. E aí, já uma aula aqui, né, pessoal? Falando disso, né, a responsabilidade das empresas com isso, você já falou, né, a respeito da NR1, mas assim, em específico, como você falou, precisa essas mudanças de cultura, os líderes, né, apoiar suas equipes para essas mudanças, né, principalmente do burnout, que é uma coisa muito evidente, né, e aí, claro, eles também precisam se cuidar, né? Como que Por isso fica que eu falei que é top-down. né? Entendeu? Então não adianta você cobrar de alguém que está abaixo
se você não fizer. Então ele é reflexo. Eu costumo de falar assim, em treinamento para liderança, porque minha equipe tá isso. Tá bom, você tá se enxergando? Porque ele é reflexo seu. A tua equipe é teu reflexo. Então olha para a tua equipe e olha para você. O que você está se escondendo? Então primeiro se trata, gestor, olha para você como ser humano, para poder olhar para quem está contigo, para os seus liderados. Porque só apontar é aquela história, né? Apontou para um aqui, ó. Tanto para si, né? Exato. E procura ajuda. Então eu falo que os maiores gestores, você tem que saber entender de uma coisa, tá? Estudar uma coisa. Foi lá atrás, quando eu comecei a fazer pós, e eu entendi disso. Eu falei, não adianta eu querer fazer 1000 graduações, entender disso, empresa, planejamento estratégico, eu entendo, eu tenho pós nisso. Mas eu vi que você primeiro entender do ser humano. Primeiro entenda sobre pessoas, para poder saber o que fazer com elas. Porque cada um trabalha de um jeito. Então, quer desenvolver equipe? Vai estudar sobre pessoas. Vai estudar sobre necessidades básicas. Vai estudar sobre como que cada ser humano reage a alguma conduta. Vai estudar sobre perfil comportamental. Vai estudar como que funciona o cérebro. Vai estudar sobre inteligência emocional. Vai estudar sobre você. Vai fazer curso de autoconhecimento. Então, mas eu vou entender o outro. Primeiro entenda você. Primeiro entenda você. Então, igual fazer o curso de inteligência emocional. A primeira coisa que você aprende é olhar para a sua essência. Para o seu tipo de... O que você está sentindo? Inteligência emocional, ele vai trabalhar na base. São 6 pilares. E um deles é, olhe, quais são as suas emoções? O que você sente? Antes de eu entender o que o Cacá está sentindo, eu tenho que entender o que eu estou sentindo. Porque alguma ação que estourou nessa emoção. Então eu penso, eu vejo a situação, eu penso e eu sinto para eu agir. Então eu não posso mudar a minha ação se eu não mudar a emoção e não mudar o pensamento. Então é um ciclo, não adianta. Então vai entender de gente, vai estudar sobre cérebro, vai entender de outras situações bem além do que só de papel. Papel é importante. Hoje em dia a gente pode falar da IA, por exemplo. É importante saber inteligência artificial. Mas, se você também não souber trabalhar com o ser humano, não adianta nada. Nada. Você vai ficar ali, sua equipe não desenvolve, vai ter um monte de robô, mas no final quem que compra? Porque se a gente vai falar sobre venda, no final a venda é para o ser humano. Então eu tenho eu como gestora, eu tenho um colaborador, mas lá eu vou tirar o colaborador e vou colocar um monte de IA. Legal. Coloca IA. Mas e quem for comprar? É IA? Ou é ser humano? Quem vai consumir, né? O que você produz. Exatamente. Então é sobre entender de pessoas. E isso, por exemplo, Laís, a questão de entender de pessoas, né? Você vê assim, mais a sua análise, o ser humano é muito egoísta e ele não consegue ver, né, essa necessidade que precisa melhorar essa relação, porque assim, tudo é para os outros, nunca é para nós, né? Como você falou, você não se enxergar é uma grande situação, né? O ser humano, na verdade, a gente vai entrar um pouco mais profundo. Todo ser humano é egoísta. Tá? Por natureza, né? Por natureza. Então, vai um pouquinho mais profundo agora, tá? Então, se eu faço por você, na verdade, não é por você, é por mim, é para me satisfazer. Mas fulano tá me sugando, eu tô fazendo por ele. Não, você faz porque você se sente bem em fazer algo para ele. Então, alguma coisa positiva você tem. Entende? Então, sim, o ser humano é egoísta, tá? Sobre se colocar vulnerável. Nós fomos, principalmente a nossa geração, tá? Ela vem sendo treinada, que a gente fala que é treino mesmo, da cultura, em que você não pode se colocar vulnerável, principalmente no meio empresarial. Então, conhece aquela frase? Não sangre em mar de tubarões? Não mostre pra ninguém, né? E realmente, eu concordo, não sangre, não vai ser tonto também de querer mostrar pra todo mundo, peraí. Mas você tem que saber como trazer e se mostrar como humano e não como um robô. Mas É a sensibilidade. Exatamente. Saber diferenciar, mas saber também olhar. Então, voltando sobre o egoísmo, ninguém faz nada por ninguém, Cacá. Pode ser a pior coisa do mundo, você fez por você.
Ah, mas eu fiz por ele. Não. Alguma coisa te satisfez internamente de você entregar pro outro aquilo. Ninguém faz nada por ninguém. Você tem uma satisfação própria no final daquilo ali. É o próprio ego. É o ego. Trabalhar o ego. Né? E Aí a aí, gente vai pra psicanálise. é, Já vamos sair da parte comportamental. Vamos lá pra Freud? Então a gente já vai pra psicanálise. não, e aí eu quero tocar em dois assuntos aqui, né? Um é sobre o conflito de gerações, né? E não tava na pauta, Trabalhar né? com sucessão. Não, mas vamos falar sobre isso. Vamos trabalhar com sucessão. Vamos embora. E aí outra situação, e assim isso assim, eu já tinha um pouco sobre isso pensando, e aí eu estava ouvindo hoje novamente um especialista falando desse caso, que a escola não é um local, né? E aí entra nessa questão do conflito, não é um local para ser feliz. Por exemplo, em essência, você pode ser feliz, mas não é um local. Você vai trabalhar olhando pra série Adolescentes, que teve na Netflix. Ele devia estar falando sobre isso, porque na série foi trabalhado isso. Então, assim, se a escola. Aí é um problema que ele fala desse conflito de gerações, porque os adolescentes, essa galera que está chegando agora no mercado, que está aí, eles foram educados por pessoas que tiveram pais, mães, tiveram uma outra geração que era muito mais repressora, opressora talvez, né, em outro contexto, até tecnológico também, e hoje o pai fala, ele usou o exemplo, né, o pai, eu estou pagando a escola. Não, você está pagando, não é para o seu filho ser bem tratado, você está pagando o método de ensino, você está pagando a segurança, você está pagando, né, toda a estrutura. Então não é para o seu filho fazer o que quer. Você não entra no avião e você vai colocar o carro lá na poltrona. Não, tem. Então, assim, e aí nós temos esse conflito dessa geração, toda essa Muito questão, grande. né? E aí no mercado hoje, a gente até conversou um dia sobre isso, né, desse conflito todo entre as gerações que estão chegando no mercado de trabalho e, claro, esse contexto de saúde mental. Como lida com tudo isso, né? Como que... A gente vai trabalhar um conflito muito grande que está acontecendo, porque cada geração, ela vê de uma forma. Então, se a gente for pegar a nossa geração, por exemplo, a Millennials, ela vai entrar numa situação onde ela queria estar com casa própria, que a gente brinca, né? A nossa geração achou que depois dos 30 você ia estar com casa quitado na garagem, com casa própria, com isso, aquilo, com seus 2 filhinhos, um cachorro com a família ali, e aonde na verdade veio toda uma situação contrária. E aí você tem o Baby Boomers, vem antes, eles vão falar que é uma geração bem mais velha, que é aquela parte mais autoritária, né? A gente veio quebrando esse ciclo. Só que aí vem essa geração, a geração Z. A geração Z, esses dias eu tava até assistindo um vídeo, eu acho que eu comentei contigo aquele dia, que um empresário pegou e falou bem assim, eu não contrato mais ninguém que tenha, Sim. até porque hoje já mudou, né? O jovem, hoje, ele vai de 15 a 29 anos. Então, pelo amor de Deus, que juventude longa, né? Mas o nosso contexto, né? Então foi mudado já, tanto que os jovens eles vão até 29 anos. Então estão demorando mais para amadurecer e para ter esse olhar. Só que o jovem, ele vem com um olhar de que eu não quero ser igual a você. A gente veio aprendendo que quem nunca ouviu isso? Você tá achando que você vai ficar de bunda, desculpa, né, pra cima e você vai fazer dinheiro? Dinheiro não cai de árvore, não. Trabalha. Quanto mais você trabalhar, mais você vai fazer. E aí a gente vem com uma geração que quebrou tudo, porque eles fazem meia dúzia de dancinha no TikTok e faz 10 vezes mais dinheiro que a gente. O tigrinho vai lá, 2 roletas. Não é? Mas ganha também salário não do tem. mês. Ficou tudo muito fácil. E eu falo que assim, não, dinheiro não é difícil fazer. Essa geração, ela tá vindo provar isso, tá? Que eles dão um jeito. E eles não se prendem mais a isso. Então, se a gente for trabalhar nessa nova geração, primeiro, ele não quer mais casa própria. Ele vai investir um capital numa casa própria, ele não quer saber, porque talvez ele não queira ficar aqui, talvez ele vá pra lá. E eles são minimalistas. Então, quanto mais livre eles forem, melhor. Enquanto nós não. Era aquele negócio, eu quero uma casa. Aquela casa enorme, né? Você vai ter um monte de gente. Essa geração nova, não. Então, essa geração, ela vem derrubando até a questão de bebida alcoólica. Que é a geração que menos consome bebida alcoólica. Por quê? Porque eles trabalham na parte de saúde física. Então, você vai ver a galera cuidando do próprio corpo. E cuidando do próprio estado mental. Só que de uma forma eles acabam sendo muito crucificados.
Por quê? Porque a nossa geração, que é a grande maioria, e as anteriores, fala, você tá louco, você não quer nada com nada. Acorda pra vida, vamos fazer acontecer? Como é uma geração de muita liberdade, ela não se prende. É diferente, por exemplo, você quer ver? Ó, meu avô, ele teve um emprego uma vida inteira. Eu escrevi até um livro, tem sobre isso, empreendedorismo na autogestão de carreira, tá? Meu avô, ele teve um emprego, uma assinatura na carteira, uma vida inteira. A minha mãe, ela trabalhou ela teve algumas coisinhas, mas durante muitos anos em uma grande multinacional. E depois ela decidiu abrir a própria empresa, e aí até a hoje, né? Eu tive 2 assinaturas na carteira. Então eu trabalho desde os 15. 2 assinaturas. Os meus filhos, por exemplo, eu tenho certeza que eles já estão muito mais ligados em não querer ter assinatura da carteira. Porque eu vou me prender a isso pra quê? Pra que eu vou precisar ter chefe? E aí vem outra, tá? Essa nova geração, ela vem olhando, eu não quero ser gestor. O que eu vou ganhar com isso? Nós tivemos um aprendizado aonde eu quero cargo, eu quero crescer. Essa nova geração não quer cargo, não. Ela não quer, não tá nem pra isso. Ela quer o dinheiro. Ela quer fazer o dinheiro dela e ela quer ter um porquê. A nova geração vem com missão. Que aí é onde que eu falo que a maior dificuldade das pessoas na contratação está sendo essa. Qual é a missão que você tem para a tua empresa? Se essa nova geração, tá? Ela vier olhando, você trouxer esse olhar de missão para ela, ela trabalha até de graça. Porque não é sobre o financeiro. Financeiro ela faz TikTok, ela vai pro YouTube. É sobre o que mais? O que essa geração enxerga? Eu quero fazer alguma coisa pro mundo e pra mim. Então, eu até anotei aqui uma coisa, não sei se nós chegamos a falar naquela conversa, sobre a demonização do CLT. Eu vou só fazer uma pausa aqui, deixa eu falar um negócio. Você tá com seus alunos assistindo, né? Tem. Galera, eles são tudo essa nova geração. Sim. Vou pedir pra vocês, se puderem, manda mensagem aqui. E essa ideia de missão, do mais, eu queria um feedback de vocês. Se vocês puderem participar aí, vamos lá, vamos participar, vamos bater um papo aqui. Ver se mandam aí ou vão ficar só assistindo, né? Mas então, essa questão, porque hoje há uma demonização da questão do CLT. Você colocou essa questão, porque teve uma geração de querer ser empreendedores, de querer ser empreendedores não, de querer ter cargos, né? Diferente. E aí, hoje, a gente vê muito a ideia de todo mundo ser empreendedor, mas nós temos uma geração que faz o dinheiro através do quê? Do TikTok, que tem outro tipo de atividade, criaram né? outras formas de fazer dinheiro. O TikTok foi um exemplo, né? Sim. Mas eles criaram outras formas. Então você vem aí, a gurizada nova tá vindo com algumas ideias. Então você vê startups que você fala, meu Deus do céu. Então eles arriscam e conseguem, tá? Então eles vão além do que muitas vezes a gente ficou com medo, não foi. Porque quem disse que ninguém teve essa ideia? Só que a segurança, ela é valor primordial para a nossa geração. Para a nova geração, não. Eles não buscam segurança, eles buscam viver. É diferente. E aí, um caso desse, a gente pode pensar aqui e falar do Casimiro, né? Também. E dentre muitos outros. Então você vai ver as startups que acontecem, que estão vindo. Essa gurizada, ela tá... E é o que eu falo assim, eles estão fazendo... Quem faz, tá fazendo dinheiro. Então aonde você ia ver a gurizada de 20 anos, 19 anos, ficando milionário? Mas como eles estão? Qual é a base que sustenta eles para chegar nesse patamar? Então eu acho que aí quando vem para olhar para a base, ela não teve essa sustentabilidade. Ela não tá de uma forma correta que vai aguentar. Então a gente sabe. Então tá, gente, nós já fomos adolescentes. A gente olhou para tudo e falou, agora eu ganho o mundo. E é lindo. É lindo. Só que qual foi a base, qual é a base que está sendo firmada de valores? Porque, você quer ver uma coisa, Cacá? Quer conhecer um ser humano? Dê poder. Não é dinheiro. Dê poder. Você deu poder para ele, porque o dinheiro não faz poder, mas o poder faz dinheiro.
Então, se a pessoa não tiver os valores dela de forma bem correta, uma base sólida, ela se perde. E é o que esse dinheiro fácil, tudo muito fácil, está acontecendo aí. Você vê alto índice de suicídios. Hoje a gente tem aqui em Cuiabá 22% dos jovens são neném. A gente vai trabalhar no Brasil em torno de 20 e poucos por cento. Mato Grosso, se eu não me engano, são 24%. E Cuiabá, 22% dos jovens são neném. O que é neném? Nem trabalham e nem estudam. Mas lá, por quê? Questão de missão. Questão de porquê. O que a pessoa quer para a vida. E o que mais acontece não sei, ainda não encontrei a explicação. Tá em busca. Tá em busca. Vai assistir o filme Em Busca da Felicidade que dá certo. Aqui tava a Cleonice, mandou aqui que ela tá assistindo. Um abraço pra Cleonice. E o seu Toninho, que faz aniversário hoje. Né? Parabéns pro seu Toninho. Parabéns, que Deus te abençoe muito. Tá nos assistindo. Então, mas isso é uma questão que a gente fala até ontem, né? Tava numa aula e aí alguns alunos falaram assim: eu quero falar sobre capitalismo e transtorno. E ela não conseguia falar. Só que aí entra naquilo que a gente estava falando, de vários problemas, né? Que é ocasionado por trabalho. E aí também esse conflito de geração, né? Que é muito complicado. Como que você contrata, você chegou a citar na sua fala, né? De pessoas contratar. Hoje o mercado de trabalho vai ficando cada vez mais escasso, porque muita gente ainda tem uma dinâmica de trabalho que esses jovens não se enquadram, né? Sim. E o turnover tá aí. Mas quando você falou, por exemplo, na sala de aula, o que aconteceu? Antigamente, a gente tinha que procurar a informação. Então eu tinha que ir muito mais a fundo, eu queria entender. Hoje a informação tá aqui. Então você bate o olho aqui, ó, você entendeu o básico e acabou. Entendeu o básico? Rola a tela. Próximo. Entende? Muitas vezes, tanto que falo, né? Você parou, acho que tem 5 segundos, se eu não me engano, para poder parar e prestar atenção em alguma coisa. Senão rola, passa o tempo inteiro rolando. E quando a gente fala sobre rolar a tela do celular, rolar o Instagram, eu tô falando sobre rolar uma vida. Porque o que eu faço pequeno, eu faço grande. Não tem como, eu sou um ser humano. Então não adianta querer falar que é o contrário. Então quando eu só rolo, eu não paro para fazer uma leitura. Mas lá, eu não gosto de ler. Então escuta, baixa audiobook. Quando eu não quero entrar de forma profunda em qualquer assunto, na verdade eu sou raso, eu não entendo de nada. Não adianta pegar vários assuntos de forma rasa, que é o maior problema da nova geração. E eu não tô falando nem dessa galera só que tá no mercado trabalhando, entrando agora, porque ele já começa a ler, ele já sabe. Outra coisa, a nova geração, ela tá vindo aí de uma forma sem paciência. Como a gente tem rolando tudo muito fácil, eu não tenho um tempo para amadurecimento. Então, a nova geração, ela quer crescer rápido. Ela quer tudo aqui, ansiosa, né? Rápido. Eu quero resultado. Mas espera aí, qual é o processo? E aí você não entende que você tem um processo de amadurecimento. Você vai amadurecendo. Você vai aprofundando. Existe um tempo para você poder desenvolver algo. E a nova geração, ela vem com isso. Que é muito, como tem tudo muito rápido na palma da mão, ela aprendeu a ter os resultados rápidos. Em segundos você tem resultado de tudo que você quiser. Então a gente não aprendeu isso lá atrás. A gente teve que esperar. Lembra da internet de escada? Aí ficava esperando para ver se não caía. Então você tinha que ter aquela paciência para tudo. Hoje é questão de segundo. Você tá com tudo na mão, tudo que você precisar e você já entrega. Então, quanto realmente está sendo profundo e especialista nas coisas e não em um monte de coisa e não saber nada, na verdade. Né? E assim, falando um pouco disso, eu estava vendo esse tempo atrás, tem pesquisas que comprovam isso, né? Tanto é que as aulas são de 50 minutos, que era a capacidade de concentração, né, até a Segunda Guerra Mundial. Pós Segunda Guerra Mundial, essa capacidade de concentração já final dos anos 70 até os anos 90, nova descoberta, se não me engano, 92, que a capacidade era de concentração de 15 minutos, né, e hoje menos de 2 minutos, né? Ainda vem um bando de diagnóstico errado.
Porque tem muita gente que diagnostica errado TDAH, isso, aquilo, e vai pondo um monte de TDD para um monte de gente, e na verdade não é. Então acabou que muita gente é diagnosticada de forma errada, é medicado de forma errada, e se coloca aí, até como eu costumo falar, tem que tomar muito cuidado, porque senão pode virar uma bengala. Então eu não consigo focar aqui e ficar observando. Por quê? Porque eu tenho TDAH. Isso quando não se autodiagnostica, né? Aí porque eu tenho, Porque agora todo mundo tem TDAH, né? todo mundo tem, né? É o meu jeito de falar, mas muita gente tá aí, ficou muito fácil. Então, eu acho que é muito mais assim, tá bom, independente do que você tiver e se tiver, porque assim, tá, gente? Ninguém é 100% nada. Todo mundo tem alguma coisa. Vai. Então, eu falo que médico e louco, todo mundo tem um pouco. Então, tem alguma coisa, todo mundo tem algum distúrbio, ninguém é 100%, tá? Mas, diante daquilo, o que você pode fazer com isso para você ser o melhor que você pode ser dentro do que você tem? Do que ficar colocando, porque é difícil para eu focar. Quais são as ferramentas? Você parou e olhou? Sabe? Então tem ferramentas de estudo, tem ferramentas de gestão de tempo, a gente pode trabalhar com Pomodoro, a gente pode trabalhar com tríade do tempo, tá? Existem muitas ferramentas que não é só você tomar um remédio e se entupir, porque o remédio, ele vai trabalhar os seus hormônios, se você tiver alguma coisa, tá? Ele vai trabalhar os seus hormônios, mas ele não muda a tua cabeça. Então, por isso que eu falo, terapia, acompanhamento, ou seja, o que for, é necessário. Você tem que trabalhar. E uma coisa, Cacá, que eu acho importante a gente trazer aqui. Rotina. Quando a criança, vamos lá, nasceu. O que o médico fala primeiro? De 3 em 3 horas, o bebê vai fazer o quê? Mamar. Depois de 3 ou 4 meses, o médico vai falar: mamãe, papai, já começa a não dar mamar mais de madrugada. Você vai ter que começar a trabalhar e impor rotina para o bebê. Com 6 meses, o que entra? 6, 9 meses, eu já não lembro, meus filhos já estão um pouco mais velhos. 6 ou 9 meses, eu não lembro. Vai começar a adicionar papinha. E aí você vai começar a rotina da alimentação, a rotina de acordar. Com 5 anos, ele vai para a escola. Então ele começa a ter uma rotina. E por que depois que você cresce, você entende que a rotina não é necessária? Que é onde a gente perde totalmente o equilíbrio. Todo mundo precisa de rotina. Se você aprendeu isso, foi colocado para o seu cérebro trabalhar de uma forma linear, por que você depois que cresceu não quer mais? Sabe? Porque agora eu não preciso de rotina. Aí. Então, não, isso é um caso grave, né? E inclusive já tem aí, falando, muita gente comentando sobre isso e estudando, que o problema da educação, inclusive, está nessa questão da rotina, né? Porque o adolescente, o único lugar que ele tem rotina e que ele tem disciplina é na escola, porque tem horário para chegar, tem horário para ir, tem que pedir para ir ao banheiro, tem que ir para tomar água, para comer, para intervalo, para tudo. Então ele precisa ter uma rotina e precisa ter uma disciplina, né? E aí vai ao encontro com o que você está dizendo, né, dessa questão, porque chega um certo momento todo mundo joga fora a rotina e acho que as coisas vão acontecer. E lembrando que não é porque a escola traz uma disciplina e uma rotina que é a obrigação da escola uma educação. A educação, ela vem de casa. Então, mas Laís, eu trabalho muito, sinto muito. O problema é teu. Desculpa, gente, é verdade. Aí eu não consigo educar meu filho, e tu vai ter que aprender a ter gestão de tempo e tá olhando pra isso, porque ele é teu filho. Simples. É o que você tem pra hoje. Não dá pra você falar pra ele, vai tartaruguinha e jogar no mar e vai viver aí. Não dá. Então é sobre autorresponsabilidade. As pessoas, aí a gente entra em outro contexto também, que é, as pessoas trazem um vitimismo. Ai, porque eu tenho 2 filhos. Ai, porque tá difícil. Ai, porque eu trabalho muito. Ai, porque, meu Deus. Quer ver, Cacá? Senta numa roda de pessoas. Vamos fazer um teste. Faz esse teste, galera. Vocês vão sentar numa roda e aí vai falar assim: ai, a minha perna tá doendo muito hoje. Eu tô com minha perna doendo. O outro fulano vai falar: ai, a minha perna doeu também, mas a minha cabeça. Aí o outro vai falar: nossa, mas eu tô cansado, meu corpo inteiro, você não acredita? Eu peguei chikungunya. Virou quem tem mais desgrama que o outro.
Quem é mais vítima do mundo. Então, ai, porque a gente, olha, eu já não tô conseguindo, tô nem dormir mais. Aí o outro fala, não, mas eu fui até pro psiquiatra. Aí o outro, quem que tá mais errado nesse mundo? Então, por que a gente tem que olhar Só pra dos isso? ferrados, né? Sabe? Por que você tem que ser vítima da tua própria vida? Por que você tem que ser vítima do que você escolheu? Então, eu costumo falar o seguinte, você não escolheu essa vida? Tá bom? Ótimo. Então, vai ter gratidão e continua a tua vida e vai crescendo. Tá ruim? Muda. Mas não adianta você ficar, ai, porque, meu Deus do céu, porque tá tão difícil. Não, acorda pra vida. Não adianta você querer competir com outro em quem tá com a vida pior. Isso aí só derruba energia. A gente vai trabalhar com física quântica, e daí pega outro lugar. Mas eu vi uma coisa interessante que falou assim, que tem gente que gosta de intimidade com problema, né? E intimidade com problema não resolve o problema, né? O que resolve o problema é buscar a solução e não intimidade com ele. Porque tem gente que pega o problema e coloca no colo e fica, né, a vida toda com o problema. Ali, chorando. Pelo leite derramado, que não tem mais o que fazer. Então é basicamente isso. Chegou uma mensagem aqui, Laís. Olha só, vou ler aqui. Fica à vontade. O Douglas, abraço pro Douglas aí, ele mandou aqui. Diga a ela, a Laísa, que além de muito inteligente, é linda. Obrigada, Douglas. Tô chegando aqui. Então, falando sobre esse assunto, né, sobre essa situação toda, vamos levar um pouquinho aqui. Você falou, a pessoa porque tem 2 filhos, tem isso, né? Jornada feminina e liderança. Vamos lá, já vou pegar papel, caneta. Então, desenvolvimento como base para o crescimento profissional, né? Como que é alinhar uma vida falando desses problemas, porque, né, às vezes, claro, tem homens também, mas mulheres, a gente sabe a situação social, claro, também, né? Cultural do nosso país. Como alinhar a vida pessoal e profissional, né, com propósito, principalmente nesses casos, não tem receita pronta. Não tem receita pronta, mas tem inspiração, né? Primeira coisa a entender, não tem receita pronta. Então não tem certo ou errado. Eu vou falar por mim, tá? Eu sou mãe, tenho dois filhos. Eu tenho a Bela de 8 e o Nando de 11. Sou mãe solo. Então a minha mãe vem, ela me ajuda, sabe? Eu tenho todo esse amparato, eu tenho quem pedir ajuda. Só que já teve por muito tempo que eu não tinha. E a pergunta que eu faço, adianta sentar e chorar? Primeira coisa é essa. Tá? Então beleza, tem dia que eu vou chorar, óbvio. Gente, para achar que todo mundo é forte o suficiente o tempo inteiro. Não existe fortaleza. Existe um ser humano. Vai ter dia que você vai chorar, que você vai brigar. Tem dia que você fala assim, meu Deus do céu, como que os vizinhos não chamaram o conselho tutelar? Não é? É aquele meme que fala, né? Se você não tem uma vizinha que berra com os filhos, essa vizinha é você. Basicamente isso. Parabéns. Essa vizinha é você. Isso aqui é você normalizar. Então, assim, não se colocar como, eu tenho que ser um exemplo para o mundo. Que exemplo? Você tem que ser um exemplo para você. A primeira coisa. Então, como que lida com tudo isso, tá? Primeiro, você tá feliz com o que você tem? Tá feliz com a tua vida? Lá, não tô. O que você pode mudar? Como você pode alterar algumas situações? Lá, tô, igual você perguntou de mulher, tô com meus filhos e não tenho o que fazer. Enfim, beijo, é o que tem pra hoje. Entendeu? É o que você não vai pôr pra dentro de você de novo. Então, primeira coisa, o que dá pra mudar e o que não dá pra mudar. Então, ali, o que eu posso fazer? Eu não tenho dinheiro pra pagar babá. Então, como você pode fazer dinheiro pra começar a pagar uma babá? Se organizar. Então, eu quero trabalhar, eu quero fazer tantos mil e eu não consigo porque eu tenho uma família. Não, peraí, você não consegue porque você é desorganizado. Então, uma coisa não tem nada com a outra, para de culpar os outros. Então, olhar como eu posso organizar a minha vida. Sou sozinha, não tenho o que fazer. Então, tá bom. Então, começa a alterar e colocar algumas situações na sua rotina. Então, se organizar. Quais são os meus objetivos? Então, eu quero poder ir para academia. Tem academias que tem lugar para criança. E sabe uma coisa que eu até vou comentar aqui? Eu acho que acaba não querendo levar. Eu vejo muita gente, muitas mães que não quer. Então assim, mas eu não quero ficar levando, eu tenho vergonha de ficar. Gente, não é vergonha nenhuma ser mãe. Nenhuma. Muito pelo contrário, é uma dádiva, é uma glória. Então, é quando a gente enxerga isso. Então, o que eu costumo... Olha, contextualizando a sua pergunta, né? Trazendo aqui...
Eu acho que é qual peso você está dando para tua vida. Porque problema, difícil é ter filho. Difícil é um monte de gente tentando ter filho e não conseguir. Difícil você ter um carro e você ter que pagar o carro e tá aí com taxas de juros exorbitantes. Mas também é difícil você andar de ônibus. Difícil é você tá ali trabalhando. Difícil é um monte de gente entregando currículo, não ter. Escolha o seu difícil. A vida não é mil maravilhas, não. Traga leveza pra você. Mas escolha o que você quer. E sem chorar depois, porque se você pediu chuva, vai se molhar. A vida não é um morango, né? Como diz, não dá pra ser. Ah, porque assim, trabalha demais. Tá, o que você pediu? Aí eu consegui um cargo, aí triplica o trabalho. Ah, porque eu não aguento, porque eu só trabalho, porque isso aqui, mas você não pediu isso? Então eu falo, olha, escolha o que você quer e aceite o que você tem. Porque a gente vai criar uma vida. Ah, mas eu tô numa vida que eu não quero. Então, olha pra essa vida e fala, o que eu quero pra minha vida? Como a gente tem aí, nós temos, se eu não me engano, tá 91 dias pra virada do ano. Eu tava fazendo essas contas esses dias. A gente já tá em 91 dias pra virada do ano. Em 91 dias você tem tanta coisa pra você fazer, mas tanta coisa pra você mudar. Tudo aquilo que você falou que você ia fazer em 2025, como você pode colocar agora? Sabe? Porque aí senão fica rodando. Chega 2026, ah, mas não dei conta. Ah, mas não dei conta mesmo, então deixa pro lado. Não, os sonhos estão aí. Sabe? A vida é pra ser vivida intensamente, pra você conseguir. E sim, vai chorar, vai ficar feliz. São momentos. Mas a gente escolhe aonde a gente quer estar. E a gente faz sim ou não. Aí é só a sua. é. E aí, olha só, né? Falando dessa questão de um cargo, de um emprego, de tudo isso, né? As maiores barreiras, falando do contexto feminino, né, das mulheres, que elas enfrentam cargos em liderança. Diante de todo esse quadro, de toda essa conjuntura, né, quais são as barreiras que as mulheres enfrentam, as suas experiências com isso, né, e como que você trabalha, quando você dá treinamento, quando você faz isso, né, porque a gente sabe que tem esse lado também, as mulheres enfrentam aí, porque isso não é lugar para mulher, tal, Tem essa coisa, né? muito. Ainda tem, tá? Ainda tem. Eu acho que a gente está conseguindo mudar esse contexto. Nós estamos conseguindo mudar. Só que ainda tem muita barreira. Então, principalmente assim, primeiro que grande parte, eu não estou falando que todo homem que é pai, ele vai largar o filho. Tem muito pai que eu conheço que ele fica com o filho e a mulher sai para trabalhar. Que sai para fazer reunião, ou que os dois se conectam e dão conta junto, tem muita gente. Mas, no geral, acaba que o homem, ele é um provedor, ou deveria ser, né? O provedor. Então, ele vem pra frente e a mulher, ela cuida da casa, mas mesmo trabalhando. E acabou que sobrecarregou. A mulher quer também prover, e aí ela quer cuidar da casa, isso sobrecarrega. Quando eu falo para o mercado, quando eu vou para o mercado de trabalho, para o que é real, a primeira coisa, a mulher como gestora, ela tem que primeiro olhar como gestora. Porque dependendo de como ela trabalha a equipe dela, ela vira mãe. Quem nunca teve numa empresa, ou que seja, que a gestora era mais mãe do que gestora. Aí vai colhendo, né? Aí vira aquela colhedora, ela vai colhendo, porque é a base dela, ela vai colhendo, vai colocando todo mundo como filho. E daqui a pouco ninguém respeita, porque você mistura os papéis, não pode. Então, gestora é gestora, mãe é mãe. Então a gente tem que tomar esse cuidado, porque já é da mulher esse acolhimento, já é dela. Essa sensibilidade é do feminino, tá? Olhando para os percalços. Quando eu falo da dificuldade da mulher no mercado, ele vai entrar também. A mulher, ela tem que... Como que eu vou te explicar? É como se ela tivesse que provar. Ela criou nós criamos uma cultura onde a mulher prova o quanto ela merece estar naquele É o cargo. tempo todo provação. É aprovação. O homem, só por ser homem, ele já tem uma facilidade maior de entrar no mercado, como gestor. Então, tanto que a gente está aí conseguindo trabalhar muito bem isso, mas se for falar em questão salarial, as mulheres ganham menos do que os homens nos mesmos cargos, isso é comprovado. Tá? Eu não tenho o número aqui agora, meu celular está desligado, mas a gente pode parar e daqui a pouquinho olhar no intervalo, e aí eu trago esses números para vocês, porque eu tenho um projeto, inclusive, qual a diferença salarial das mulheres em mesmo cargo que o homem. Mas isso é cultural, tá? E eu falo que a gente tem que entrar no movimento.
Quando falo de movimento cultural, por exemplo, o Eduma, que é um projeto que eu tenho, institucional, que a gente trabalha também, faz parte da minha empresa, eu falo que é um projeto de movimento cultural. Então, o Grupo Movap, ele vem como movimento, para mover, para mudar a cultura de como está pregada. E, de uma forma, pertencimento, colocando cada um no seu lugar. Então, assim, por exemplo, a gente trabalha aqui só contextualizando idoso, jovens, mulheres e homens. Tá, cada um ele tem a sua particularidade, mas eles não podem estar pertencentes ao mesmo sistema? Por que não? Então, acaba que traz isso no mercado também. Então, a gente olha de uma forma diferente quando fala da mulher no mercado de trabalho. Até questão sexual e tudo mais, tem muito, e muito, muito, muito. E aí acaba o quê? Que aí, é uma opinião minha, tá, gente? Que acontece o quê? A mulher, ela acaba vestindo uma capa, e aí ela se coloca como uma fortaleza e perde a feminilidade, que é uma coisa que está acontecendo muito. As mulheres estão perdendo a parte feminina delas, porque elas acabam tendo que vestir uma capa como um homem para criar um bloqueio. Eu sou tão forte quanto. Mas não, cada um tem seu espaço, cada um tem seu lugar. Homem é homem, mulher é mulher, e cada um entrega aquilo de formas diferentes. É só entender isso. Essa, né, que a gente vê muito, muito isso aí. Mas assim, como a gente já tá indo pro final, né? Caramba! Passou Será que eu rápido, né? falo? Passou rápido, mas assim, né, como transformar esses desafios, né, diante de tudo isso, transformar no combustível, né, para desenvolvimento, para isso, e como que a importância de ter clareza no propósito, né, de propósito na vida e no trabalho. Como transformar tudo isso como combustível? A pergunta que eu faço, o que você quer? Eu só coloco combustível no carro, tá? Então vamos lá. A gente veio pra cá, viemos de carro, certo? Eu saí do meu escritório, eu passei no posto, eu vi que o combustível estava baixo, eu fui lá e coloquei combustível. Por quê? Eu tinha que chegar até aqui. Eu queria chegar até aqui. Eu tinha um rumo. Eu sabia onde eu queria chegar. Quando a gente vive, eu falo que eu deixo a vida me levar, né? By Zeca Pagodinho. Você não tem o porquê, você só vive, só anda, só vai, vou embora, né? E esse eu vou embora, sem um objetivo, uma hora cansa. Uma hora cansa. E aí uma hora você começa a se depreciar. Então você começa o quê? Mas por que eu tô vivendo aqui? Sabe, Cacá, por que eu tô aqui conversando com você? O que eu quero estando aqui? Por que eu tô 1h30 batendo um papo aqui? O que me conduz a isso? Qual é o meu combustível? Eu só posso entender o porquê que eu vou ficar 1h30 sentada aqui contigo, feliz e trazendo o meu melhor, se eu me entender o resultado real disso pra mim. E eu não tô falando de outra, eu tô falando do que é importante pra mim. Pode ser importante pra mim uma coisa, pra você outra. Pra quem tá aqui assistindo um outro tipo de importância, e não quer dizer que o meu tá certo ou tá errado, quer dizer que somos seres humanos e cada um tem o seu olhar. Então, como conduzir a vida dessa forma? Entendendo que você tem que saber para onde que você vai. Lá tá difícil, não tô sabendo. Aí eu vou falar uma coisa para vocês. O que vocês estão enxergando primeiro? Lembra que eu expliquei que a gente vê, aí a gente traz como pensamento aquilo, nós sentimos e nós agimos. O que você tá vendo? Mudança de hábito. Começar a mudar algumas coisas na sua vida, tá? Então, tem livros que falam sobre isso, tá? Então, começar a mudar a parte cerebral mesmo, tá? Então, o que eu faço? Um dia você vai para um caminho diferente. Começa a buscar o que você pode fazer diferente amanhã. Lá, eu não sei o que eu quero para minha vida. Quem é mais jovem deve estar pensando, olhando para mim, falando assim, mas lá, eu tenho 15 anos, você já quer que eu saiba o que eu quero aos 30? Não, talvez eu só quero que você saiba o que você quer semana que vem. Ou quem você quer se tornar. Não é sobre emprego. Gente, esquece. Não é sobre emprego. Emprego é consequência. Dinheiro é consequência. Tá? Então, o que acontece? Eu só vou fazer Quanto tempo a gente tem aqui? Quanto tempo ainda para finalizar. Finalizar? Quanto tempo, Felipe? Mais 5 minutos? Um pouquinho mais? 10 minutos? Aí. Só vou contextualizar uma coisa que
eu acho que é importante talvez eu trazer para vocês, que foi algo que mudou a minha vida, tá? Então acho que talvez é legal. Existe uma teoria que fala dos 7 níveis do processo evolutivo. Nessa teoria, que é do José Roberto Marx, ela tem mais de 70 teorias dentro dessa teoria, tá? E aí ele vai trabalhar numa pirâmide de desenvolvimento humano. Então eu vou trabalhar, se for olhar de cima para baixo, a pessoa nasce. Então eu vou ter, primeiro ponto da pirâmide é legado. Então eu inicio trazendo um legado para o mundo. Descendo, eu vou trabalhar com pertencimento, com afiliação. Então, quem sou eu? Quem sou eu não? Qual é a minha tribo? Eu começo a me conectar com papai e mamãe. Depois eu desço, por volta dos 4 anos, 3 anos, eu vou trabalhar em nível de identidade. Aí eu entro, quem sou eu? Que é quando eu começo a trabalhar o meu nome, eu me reconheço, começo a me tocar. Depois do nível de identidade, eu desço para o nível de crenças. O nível de crenças, ele vai começar a trabalhar por volta aí dos 6 anos. Sabe aquela ideia do tá no escuro, então vai vir o bicho-papão, e aí a gente começa a aprender um monte de coisa. Depois das crenças, eu desço para o nível de valores. Então eu vou trabalhar com valores, habilidades, o que eu tenho que aprender, que é quando eu vou para a escola. Depois eu desço para o nível de comportamento, como eu me comporto, o que eu faço. E aí eu vou para o nível que é a base, tá? Que é o que eu quero. Esse o que eu quero, eu vou trabalhar em torno do ensino médio. Quando eu falo bem assim, eu tenho que estudar, eu tenho o quê? Eu preciso conseguir. Eu quero comprar esse copo, eu quero uma casa, eu quero um carro, ou eu quero o quê? E aí quando eu subo, eu vou voltar, vou voltar a subir a pirâmide, tá? Do outro lado. Aí eu entendo que para eu ter aquela casa ou ter qualquer coisa, eu tenho que olhar para o meu comportamento. Mudando o meu comportamento, eu consigo mudar aqui. Subindo, eu vou para as minhas habilidades, que é quando eu vou para uma graduação, para uma pós-graduação, porque eu começo a modificar o meu comportamento e subo para o nível de habilidades e atitudes. Só que aí eu vou desenvolver pós-graduação, vou desenvolver um monte de coisa, e aí eu não estou dando conta. Por quê? O que está me prendendo? Que é onde eu subo para o nível de crenças. Depois do nível de crenças, eu vou trabalhar aqui e eu começo, mas isso aqui eu realmente acredito? Ou é algo que implantaram, que me falaram e eu coloquei como verdade absoluta? Que aí é quando eu começo a querer quebrar as crenças e eu começo a pensar, quem sou eu? Nível de identidade de novo. E aí eu vou, depois do nível de identidade, sabe aquela ideia? Você é as 5 pessoas que estão ao seu redor? Sim, sim. É basicamente isso. Aí você começa a olhar para todo mundo ao seu redor e falar, quem sou eu? E essas pessoas aqui que eu não tô me conectando mais? Aí você vai para o nível de afiliação, que é o nível de pertencimento, qual é a minha tribo. Eu quero sentar na mesa de certas pessoas. Que aí depois que você senta na mesa, você começa a querer um legado, um porquê ali. Isso é um ciclo, tá, gente? 7 níveis neurológicos, tá? Então a gente vai trabalhar nisso e é como funciona. Em cada papel você trabalha numa essência, não necessariamente você tá o tempo inteiro ali, em cada, né? Mas basicamente é isso. Quando eu entendi isso, eu comecei a entender como que eu funcionava. Então, por que eu trouxe de forma bem resumida essa teoria? Porque eu só posso entender o outro se eu me entender. E não vem falar que você vai se entender completamente também, que não vai funcionar, tá? Então você vai ter que trabalhar muito, porque a hora que você estiver lindo e maravilhoso, com caixinha preta. Só que é começar a olhar de uma forma diferente pra gente. Sabe? Em que momento da vida que eu tô? Se respeitar. O que eu quero? Como eu quero? Como eu me imagino? Talvez um leve exercício a fazer é como eu me imagino daqui 1 ano, daqui 6 meses. Não precisa falar de cargo, nada. Talvez só se imagine e escreva num papel, que já é um bom passo. Ou talvez onde você também não quer ir, né? É um ótimo passo também. Saber onde não quer ir, né? Gente, olha só, nós estamos chegando ao final, né? Mas muito bom mesmo bater esse papo assim. Tinha um roteiro, a gente foi meio que. Tudo. Né? Mas eu quero marcar depois e quero mandar um abraço para ela, não posso esquecer, para Estefânia. Ai, sim, foi ela que me indicou, Estê. Obrigada, adorei. Obrigada. Ela esteve aqui também batendo papo. Agora já vamos marcar vocês duas aqui. Com certeza. Né? Minha sócia, minha amiga. Olha, sou apaixonada por ela. Obrigada, Estê, pela indicação, viu? Vamos trazer sim, vamos sentar aqui nessa mesa. Né? E vamos bater um papo. Né? A gente acabou falando aqui do que a gente conversou antes,
que acho que foi mais coisas do que a gente conversou aqui agora no ar, né? Dias atrás aí. Mas eu quero agradecer a galera toda que participaram aqui conosco, que estão ligadinhos aqui na Kaká TV, no EduCaká, né? Lembrar que em breve aí nós teremos as nossas lives sobre o Enem. A professora Marinês, professora de redação, já está, né, convidada, já confirmou a participação dela, né? Inclusive ela acertou o tema o ano passado, então, né, fica ligadinho aí, depois nós vamos falar com o Enem. Também vamos fazer aqui com como chama? É Rafael, que vai fazer com o Luizão, Boa Tarde Mato Grosso. Né? Um dia nós vamos bater um papo aqui também com ele, com o Luizão e o Rafael, né? Tá falando sobre o Enem, do Boa Tarde Mato Grosso. Segue lá o Boa Tarde Mato Grosso no YouTube, também no Instagram, né, com o Luizão. O Luizão aí, um abraço para ele aqui, o proprietário do estúdio aqui do Boa Tarde Mato Grosso. Obrigada. Nós estamos aqui, então eu quero agradecer demais o Luizão, agradecer o Felipe, que está comandando ali os botões mágicos invertidos, né, para acontecer tudo. Para acontecer tudo isso aí. E também, aproveitando aqui, agradecer o Jefferson, né, lá, o organizador, idealizador do Prêmio GG de Oiá, né, esteve aqui conosco semana passada, retrasada, né? E essa semana nós estivemos lá na premiação, também o 4º Prêmio GG de Oiá, foi muito bacana, muito massa mesmo, o evento aí, né, valorização da cultura negra. Que legal. Então, foi muito bom, né, estar aqui. E em breve o Bruno Pinheiro vai estar conosco mais uma vez aqui, falando sobre cultura afro-ameríndia, né? O Bruno que voltou agora do seu pós-doc, vai vir aqui falar conosco, vai vir bater um papo aqui em breve conosco, aqui, acho que o mês que vem, que tá vendo a agenda dele, tá lotada, voltou, muitos compromissos, mas vai reservar uma data para nós. Né? E aí, claro, agradecer você mais uma vez, Laís, pelo bate-papo, não só aqui hoje, mas por outros anteriores, né? Eu acho que assim, todo mundo que vem aqui acaba a gente se tornando amigos depois, né? A gente vai, né, vai mantendo isso aí, vai indicando outros, vai passando, a gente vai criando essa corrente aí, porque é o propósito né, do podcast EduCaká e Kaká TV, agora, porque já que nós não temos YouTube, né? Claro, nós criamos um canal lá, mas eu não posso aparecer ainda lá. Tá aí, mas você pode acompanhar no Instagram, tá aí na telinha embaixo aqui, ó. Você pode acompanhar, @EduCakáTV, juntou Kaká com TV, com EduCaká, com tudo, educação, virou tudo esse nome aí, EduCaká TV, você pode seguir a gente aí, dar essa força, né? Compartilha, depois teremos os cortes também dessa edição, temos os cortes das outras edições que estão lá, né? E tem Kaká TV 85 lá no YouTube, mas assim, vai devagarinho, daqui a pouco nós vamos chegar com tudo lá. E aí eu tenho algumas perguntinhas para você, para a gente encerrar. Vamos lá. Sim, bate pronto, rápidozinho, uma frase, uma palavra. Vamos lá. Um lugar. Minha casa. Uma música. Uma música. Agora você me pegou, hein? Eu sou muito de música, só que eu acho que uma música que talvez eu vou trabalhar naquela. Tem uma música que ela fala livre pra voar. E é uma música que eu gosto muito, porque ela trabalha. É que ela levanta da cama e vai embora tudo. Gente, não canto, tá? Então, mas eu acho que é sobre você levantar e fazer o que aconteceu. O que vai acontecer. Eu não é deixar a vida me levar. Não. Não é comigo. Adoro Zeca Pagodinho, mas não trago pra minha vida. Um sonho. Um sonho. Desenvolver pessoas até o último dia da minha vida. Que eu possa olhar e realmente ver as pessoas modificando. E eu acho que é muito mais profundo. Um sonho que eu possa ser realmente um exemplo. Que eu possa olhar e falar, caramba, eu não precisei abrir a boca. Eu acho que é sobre isso. Um hobby? Um hobby, andar a cavalo. Adoro. Educação para você. O que é? Conhecimento. Pessoas. Amor. Família? Tudo. E Laísa Miranda. Laísa Miranda? Ai, eu vou ser um pouquinho arrogante, posso? Eu acho que é sucesso. Eu acho que só vencer sucesso na própria vida, na própria jornada. Se fosse pra isso, Laísa Miranda, é isso, é sucesso. É realmente fazer acontecer o que quer dentro de si. Não tô falando pros outros. Mas que
tenho muito orgulho de ser quem eu sou. Acho que é sobre isso. Né, nós estamos terminando com sucesso, como você falou. Laísa Miranda, fique à vontade para fazer a sua despedida, agradecer a galera. Né? Primeiro, obrigada, né, gente? Obrigada pelo convite, tá? De estar aqui, poder estar acompanhando você, a gente ter esse papo, trazer seus alunos. A gente tem que fazer aqueles negócios que a gente já combinou. Isso, nós estamos com o projeto aí, Tá? vamos Vai fazer. dar certo. Então, obrigada aí pelo convite, por abrir as portas para mim, para eu poder trazer um pouquinho da minha ideia, do meu legado. Eu falo que é sobre a minha missão, que é sobre falar. Talvez eu possa transformar, se eu conseguir transformar 1% em alguma pessoa que assistiu aqui, para mim já tá válido, né? Então a gente já trouxe o tempo para isso. E obrigada por me trazer aqui, obrigada pelo convite. Estefânia, obrigada, porque se a Esther não tivesse te falado, eu não estaria aqui, né? Obrigada a gente por estar aqui acompanhando, tá? Essa 1h30 do nosso bate-papo. Espero que eu possa ter contribuído um pouco. Eu não tenho as melhores as palavras, mas eu tenho as melhores as intenções. Eu espero que eu possa ter conseguido mudar um pouquinho aí, trazer um pouco de conforto para cada um de vocês. É isso aí, gente. Quero agradecer mais uma vez aqui a nossa convidada, né, por ter disponibilizado essa 1h30 aí. Mais, né? A gente vai colocar 3 horas, porque o antes e o depois, até chegar em casa, de estar com a sua família, né, mas de estar aqui contribuindo. Vale a pena. Né, vale a pena. Para a gente bater esse papo. Eu acho que esse é o nosso propósito, como diz Cacá TV, é além da tela. Né? Tem muita coisa para acontecer. Nós estamos aqui, então, falar de autocuidado, saúde mental, prevenção, liderança, propósito, acho que foi esse o nosso bate-papo de hoje. E a questão é, cuide-se de si, né? Cuidar de si é um ato de amor próprio e de transformação social. Né? A vocês, o nosso boa noite, o bom dia, boa tarde. Amanhã esse programa vai estar no ar às 19 horas. Quem perdeu hoje, quem está chegando agora vai assistir amanhã, né? Claro, não vai poder interagir, né? Como alguém interagiu, alguns que interagiram hoje, mas poderá ver amanhã, né? Aí depois durante a semana vai passar em alguns outros horários, nós vamos disponibilizando na programação www.kkTV.com.br. Também acompanhe os cortes @educacatv lá no Instagram. Um abraço a vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, Felipe. Valeu, Luizão. Aquele abraço.